O liberalismo, outra corrente que hoje consideramos como parte da nova direita brasileira, tem outra origem. Com a eclosão das ideias iluministas, essa vertente política apareceu se contrapondo à ordem social, política e econômica de uma Europa monárquica e pós-feudal. Neste contexto, conservadores e liberais atuaram como oponentes, disputando o cenário político do período. No entanto, foi somente com a Revolução Industrial que o liberalismo assumiu o protagonismo e começou a pautar as transformações das antigas estruturas nobiliárquicas e econômicas. Olha, essa dicotomia entre liberais e conservadores, ela se fortalece principalmente na Inglaterra do século XVIII e do século XIX. Ao longo do tempo, o conservadorismo inglês foi incorporando as principais contribuições do liberalismo. Então, o conservadorismo inglês, por exemplo, não existe hoje falar num sistema de poder que não seja democrático, com voto universal das mulheres e de todos, né? Não existe isso. O próprio conservadorismo britânico defende um mercado aberto para o mundo. Então, ao mesmo tempo em que liberais e conservadores convergiram na Inglaterra, existem novos temas que contrapõem as duas correntes. Por exemplo, o aborto, a liberação das drogas, até o meio ambiente, são questões que contrapõem, de certa maneira, o conservadorismo e o liberalismo nos dias de hoje. O economista José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, é ocasionalmente apontado como o pai do nosso liberalismo econômico, por aconselhar a abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil. Também durante o período joanino, destacou-se o jornalista Hipólito José da Costa, fundador do Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro. Hipólito notabilizou-se por seu liberalismo político fortemente anti-absolutista e anti-escravagista. Durante o período imperial, o liberalismo brasileiro encontrou sua maior expressão até então através do Partido Liberal, fundado em 1831. Do Partido Liberal, surgiria o Partido Republicano, incorporando um liberalismo mais radical, que agora questionava inclusive a existência do regime monárquico. A causa republicana seria bem-sucedida com a proclamação da República, inaugurando um regime pautado pelos preceitos liberais correntes na virada dos séculos XIX e XX. Já na era Vargas, a escalada do autoritarismo terminou por afastar definitivamente os liberais da gerência do Estado, marcando um período de adormecimento das correntes liberais no país, que se prolongaria até o fim do regime militar. A dissolução da União Soviética e a queda do Muro de Berlim deram um novo fôlego aos ímpetos liberais, que se refletiram no Brasil com a divulgação das ideias de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O liberalismo tem a sua origem nos esforços para acabar com as monarquias absolutistas e com o autoritarismo em suas muitas formas. Assim, no lugar da continuidade da tradição que pauta o conservadorismo e que legitima o poder das monarquias, o liberalismo se baseia na noção de liberdade individual e dos direitos naturais do indivíduo, o direito à vida, à propriedade privada e à liberdade. Direitos esses que o Estado não pode violar. Uma vez que normalmente a esquerda tem o Estado como instrumento de transformação, é natural que liberais acabassem se aproximando dos conservadores para combater o inimigo comum. No passado, ao longo da construção do Império, e depois, no novo experimento republicano, os partidos liberal e conservador tinham sido as duas faces da política nacional, que seria definida pela disputa entre essas duas vertentes. Não foi por acaso, então, que mais de um século depois, quando o sistema político começou a dar sinais de desgaste, essas duas correntes políticas voltaram ao centro da ação, ocupando um lugar de protagonismo. Tratava-se apenas da continuação de uma longa partida iniciada há muito tempo e ainda não resolvida. Acho que a grande diferença entre o liberalismo e o conservadorismo está em como
fazer um Estado funcionar melhor, uma economia funcionar melhor, para que essas liberdades individuais possam ser exercidas. Mas eu vejo que muita gente que se apresenta como direita e defende um liberalismo econômico maior, defende também um liberalismo moral maior. E aí se aproxima das pautas da esquerda. Eu diria que o liberalismo não é nem de esquerda nem de direita. E a direita costuma dizer, cara, a gente tem que ser contra as drogas. Aí o liberal não pensa assim, porque ele vai dizer assim, cara, você tem que ter a chance de errar por si próprio e aprender. E no meio dessa explicação, a pessoa que achava que você era direita começa a falar, opa, peraí, então você não é muito direita mesmo não, você é um outro bicho diferente. Né? E no Brasil de hoje, estão um pouquinho mais próximos da direita do que da esquerda, porque a esquerda no Brasil é marxista. Mas existem diferenças muito específicas que a gente tem que deixar claras.